Olá, torcedor, seja bem-vindo no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Aproveita também e compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Dá moral pra gente, comenta, tá? É importante que você comente esse conteúdo. Olha, hoje, domingo, logo mais às 18h30, 6h30 da tarde, né, como é conhecido, popularmente conhecido, tem Santa Cruz e Sampaio. Esse jogo é pela Copa do Nordeste, fase de grupos. E o Santa tem um jogo difícil aí contra a equipe maranhense. É um jogo que, para o time do Santa Cruz, que hoje está na sétima colocação, né? Deixa eu só ver aqui a tabela, porque de fato o Santa Cruz está passando aí pelo momento complicado nesse grupo, né? Esse grupo B da, da Copa do Nordeste. E o Santa tem esse jogo difícil aí com a equipe do Sampaio. Não vai ser um jogo fácil, né? O Santa Cruz que das últimas vezes que enfrentou a equipe do Sampaio, só venceu uma vez. Estou aqui olhando aqui os números. O Santa perdeu em 2019, perdeu em 2019, empatou em 2019, perdeu e empatou. Foram duas vezes que essas duas equipes se encontraram. Naquela ocasião foi pela Série C. O Santa perdeu o primeiro jogo contra a equipe perdeu em Sampaio por 1-0 pela Série C. Depois empatou em 3-3 em 2018. Nesse caso, esses jogos foram em 2018, não em 2019, tá? Depois empatou em 3-3, foi o jogo da volta. Já em 2015, o Santa também enfrentou o Sampaio, empatou em 0-0. Aí em 2015 também o Santa Cruz ganhou do Sampaio. Já em 2014 perdeu, e em 2014 mesmo também ficou no 0-0. Ou seja, o Santa Cruz enfrentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e 6 vezes que venceu apenas uma, perdeu uma, duas e empatou três. Então, é um time que empata muito com o Sampaio. É difícil o Santa Cruz vencer a equipe do Sampaio. Então, o Santa não vence o Sampaio desde 2015, que o Santa não consegue uma vitória sobre a equipe maranhense. E hoje, às 6h30, no Arruda, com a presença da torcida tricolor, o Santa Cruz voltando para casa, né, depois de fazer 3 jogos fora do Recife, né? Santa Cruz jogou contra o CRB, acabou perdendo, né? Aí jogou fora de casa na Copa do Brasil e venceu. No caso, não venceu, né? Empatou e agora volta. Então são 3 jogos, né? Santa Cruz, 2 jogos fora de casa, um empate e uma derrota aí pela Copa do Nordeste. Um pela Copa do Nordeste, outro pela Copa do Brasil. Deixa bem claro aqui, acho que eu estou bugando as coisas aqui. Outro detalhe dessa partida é que o Santa Cruz precisa melhorar o futebol, mesmo que não vença a equipe do Sampaio, mas que melhore essa produtividade que o Santa Cruz não tem. Santa Cruz foi ridículo na Copa do Brasil contra um time ruim do Democrata. É um time ruim, desgraçado. Santa foi ridículo, ridículo. Eu volto a afirmar o que eu falei, não tiro uma palavra. Teve gente que achou ruim aí nos comentários do que eu falei. Eu não tiro uma palavra sequer. O time do Santa Cruz foi ridículo. Ridículo contra o Democrata. Não jogou nada e merecia ter sido eliminado. Não foi porque o Pipico fez um gol salvador, uma bola que sai dos pés do Felipe Gedói e ele desvia de cabeça, né, tirando do goleiro, não desvia, né, ele foi um golaço. E ele empata e salva o Santa Cruz nos segundos finais ali do segundo tempo, mas foi ridícula a participação do Santa nesse jogo contra a equipe do Democrata. Olha, vou aqui reafirmar o que eu disse. Santa não tem, está sem criatividade. Porque quando o Santa começou a temporada, o Santa tinha o fator bola parada, e hoje nem tem mais. O Santa se defende mal, o Santa ataca mal. Então, vou deixar bem claro aqui. Se o Santa não se organizar, esse time do Santa, eu sempre falo, né? A Copa do Nordeste é para o Santa Cruz uma oportunidade de conseguir grana. Como também no caso da Copa do Brasil. Né? A Copa do Brasil, o Santa Cruz conseguiu grana contra o Democrata. Jogou mal? Jogou. Não jogou nada? Jogou. Não fez porcaria nenhuma no jogo? Não fez. Mas conseguiu a classificação.
Contra o time do Sampaio, o que vale o Santa Cruz chegar na próxima fase da Copa do Nordeste é garantir a grana que vai vir. Mas futebol mesmo não tem. Futebol mesmo Santa Cruz não tem. E eu falei aqui, volto a dizer, se o Santa Cruz pegar o Sport jogando esse futebol meia boca, e se o Sport tiver numa tarde feliz, que não perca tantos gols, o Santa Cruz vai tomar no mínimo uns 10 gols do Sport. Vai ser a maior goleada histórica na vida do Santa. E se você estiver achando que eu estou mentindo, problema é seu, tá? Por quê? É um time que não cria, joga mal, no meio de campo não tem criatividade alguma se o Felipe Gedós não jogar. Então esse time do Santa Cruz é vergonhoso atuando. O técnico do Santa Cruz não tem repertório. É um técnico limitado, fraco e ruim. Tá no Santa Cruz porque você não consegue contratar outro. Não tem grana para isso. Não tem grana para isso. Por isso que não consegue contratar outro jogador, tá? Por isso que não consegue. Mas o time é limitado. Poderia se tirar alguma técnica de alguns jogadores? Tem. O Lucas Silva, que está morto em campo, não está conseguindo jogar. Por que não está conseguindo jogar? Ele está cansado. E eu vou chamar a atenção. Será que já existe alguma proposta para o Lucas Silva? Porque vira e mexe, ele sumiu o futebol dele. O futebol dele sumiu. Eu acredito que seja mais pela sequência de jogos. O Lucas Silva tem sido titular em todos os jogos, salvo engano. Então, é muito cansativo para um atleta que tem uma desenvoltura, que foi o principal jogador do Santa Cruz no começo de alguns jogos dessa temporada e caiu o rendimento porque, de fato, está pesado, está difícil para o atleta. O atleta está sentindo a sequência de jogos. Tem o Pipico, que fez esse gol, que dá para jogar. O Felipe Gedói não pode ser banco desse time. Não pode. Não pode, tá? Não pode. O Anderson Ceará não jogou nada, mas eu colocaria Anderson Ceará e Felipe Gedói. Daniel Pereira entraria no lugar do João Eric, que não vai jogar nessa partida, que ele foi expulso contra o Retrô. Foi expulso merecidamente, irresponsável. E aí o Santa Cruz deve fazer mudanças para essa partida, sim senhor. Principalmente nessa volância aí. Acredito que ele possa colocar o Daniel Pereira. Né? O Daniel Pereira possa até entrar aí nessa volância. Ou também, quem sabe, ele utilizar o Anderson Paulista. Mas nesse caso, o Anderson Paulista teria que ver como é que faria isso aí, né? Porque colocaria o Anderson Paulista e pegaria o Arthur para jogar de volante. E o Arthur foi o jogador mais decisivo do Santa contra o time do Democrata. Né? Ele foi o jogador mais decisivo do Santa. Mas o Santa Cruz é difícil, né, falar do Santa, porque é um time que, meu Deus, não consegue evoluir. Não evolui. Olha, a provável escalação do Santa para esse jogo contra a equipe do Sampaio, e aí o Santa fica ligado no Pimentinha, em outros jogadores que tem lá. Tem um velho conhecido do Santa, né, que é o Rafael Furtado. Fica ligado aí, você. Fica ligado. Olha, Michel, que caiu como uma luva no time do Santa Cruz, salvou o Santa de perder para o Democrata, fez grandes defesas. Então, um goleiro experiente, está sabendo utilizar muito bem, né, essa vantagem que ele tem de usar as mãos, né, na partida. Só o goleiro pode fazer isso. Jefferson Feijão no lado direito. Jefferson Feijão, depois que voltou da lesão, não está jogando nada. Não está jogando nada. É sério. Não joga nada. Parece que está com medo. Pisa na bola com medo. Olha, Ítalo Melo, ele é alemão. A dupla dinâmica. Quem erra mais? Poderia ser assim. Quem erra mais? Ítalo Melo ou alemão? É uma briga feia para entender. Marcos Vinícius, no lado esquerdo. Tem entrado bem. João Eric não joga, então fica aquela dúvida se ele vai utilizar o Felipe Gedó e o Anderson Ceará e pegar o Arthur e colocar de volante, ou ele vai, quem sabe ali, utilizar o Anderson Paulista, né, de volante, porque a gente, lembrando que precisa do marcador, né? Para ser volante precisa do marcador. Eu acho que o Arthur marca mais.
Então, eu colocaria. Eu não sei se ele vai ter o Daniel Pereira, né? Porque o Daniel Pereira que joga de volante, né? Se tiver o Daniel Pereira à disposição, ele pode utilizar o Daniel Pereira ali, nesse time. Então, ele jogaria com o Daniel Pereira, Arthur e Anderson Ceará, apesar que o Ceará está fazendo futebol horroroso, né? Tem feito jogos ruins. Mas colocaria o Anderson Ceará ou o Felipe Gedói. Eu colocaria o Felipe Gedói. Eu colocaria o Felipe Gedói. Mesmo o Felipe Gedói ainda tá voltando aos poucos a ficar em forma física, mas eu colocaria o Felipe Gedói. Não colocaria o Felipe Gedói no banco. Não pode ser banco. O cara tem um passe refinado, cobra bem falta, consegue quebrar as linhas, consegue achar um jogador lá na frente. Eu não sei, não. E no ataque, Lucas Silva, Maranhão e Pipi. Esse é o ataque do Santa Cruz. Aí eu chamo aqui a atenção. Se o Maranhão, no lugar do Maranhão, não poderia ser o David. Mas eu entendo essa questão dele colocar o Maranhão. Mais experiente. Também não está fazendo jogos ruins, não. Acho que o Maranhão está jogando ruim, não. Na minha opinião. Acho que tem feito jogos que dá para engolir. Mas, assim, ele pode utilizar. Agora, Baraca no lugar de João Eric, não, tá? Baraca não. Baraca tem que pegar o Beco. Parece que já pegou o Beco já, né? Mas ele estava na escalação do jogo contra o Democrata. Ele estava no banco de reserva. Pelo amor de Deus, não bota esse atleta não. Ele é horroroso. Não marca ninguém. Não dá uma carreira para ninguém. Assiste o jogo de camarote. Não dá. Não dá. Esse cara não dá. Manda esse cara pegar o beco. Olha, é isso. O jogo acontece às 18h30 no Arruda, pela Copa do Nordeste. Deixa eu só ver aqui a classificação do Santa. Deixa eu roubar aqui um pouquinho, para a gente ver como é que está a classificação da Copa do Nordeste. Classificação da Copa do Nordeste. A gente saber como é que está a posição do Santa Cruz aqui no seu grupo. O Santa hoje está na 6ª colocação com 5 pontos. Santa vier a vencer, vai chegar a 8 pontos e entraria no G4 novamente, que hoje é ocupado pelo Sergipe. O Sergipe que foi eliminado justamente da Copa do Brasil. Olha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Não deixe de dar sua opinião também. Fique à vontade para discordar, concordar comigo aqui. Vai no nosso Instagram, que é o @canal MSTV. Um abraço e até qualquer hora. Fui!